Vocês estão me ouvindo bem? Tá? O violão também. Sim. Seu moço, eu venho de longe, não sei onde vou chegar, não tenho medo de seguir, mas tenho medo de voltar. Plantar, plantar, porque forte sou, tentar colher pra quem não plantou, amar, amar quem nunca me amou. Quando a ida não é boa, a volta não pode prestar. Não tenho medo de ser, mas tenho medo de voltar. Acreditar no que acreditei e trabalhar para quem trabalhei. Amar, amar quem eu já amei, passar caminhos que eu já passei. Plantar, plantar porque forte sou, tentar colher para quem não plantou. Amar, amar quem nunca me amou. Pela união, pela vida e contra o veneno alimentar. Poluição do ar, poluição das mentes. O campo que se agita, unindo forças para lutar, fazendo vida brotar quando lançamos semente. É produzindo a cultura, respeitando a natureza, pondo comida na mesa e aprendendo a viver, trazendo da terra cura e do trabalho esperança. No olhar de cada criança, eu tenho amor para colher. É no manejo do solo, é no cultivo de vida, é nessa luta escondida de um povo sofredor. É no manejo de solo, no cultivo de vida, nessa luta de vida por justiça e amor. É produzindo cultura, respeitando a natureza, pondo comida na mesa e aprendendo a viver, trazendo da terra cura e do trabalho esperança. No olhar de cada criança, eu tenho amor para colher. É no manejo do solo, é no cultivo de vida, é nessa luta escondida do povo sofredor. É no manejo de solo, é no cultivo de vida, é nessa luta de vida por justiça e amor. No manejo do solo, é no cultivo de vida, é nessa luta de vida por justiça e amor. Pra colher amor. Obrigado, Bodão. Desde já agradecemos Eu que agradeço pela oportunidade. E aí a gente vai ficar fazendo vai ficar alternando para dar essa dinamicidade, não é isso, Mila? Agradeço desde já. Também agradeço desde já a formadora de hoje, professora Camila Carine, que é doutoranda em Educação na linha de pesquisa em Educação Popular, tem licenciatura em Pedagogia e Educação do Campo e atualmente é professora substituta do curso de licenciatura em Educação do Campo e Ciências Agrárias na UFRB.
Segundo Freire, transformar a realidade opressora é tarefa histórica dos homens na reflexão e ação dos homens sobre o mundo. Essa crítica, que nasce do livre exercício de consciência, só se efetiva na praxis. E é exatamente isso que a metodologia da pedagogia da alternância possibilita, que os alunos, por meio da sua prática, possam construir conhecimentos, refletir e assim transformar o mundo. Para tanto, passo a palavra para a nossa professora formadora, para que possamos iniciar a nossa formação, que tem como tema Pedagogia da Alternância. E agradeço desde já por compartilhar do seu conhecimento conosco nesta manhã. Informamos que você terá 45 minutos para expor suas ideias e logo após abriremos para as perguntas que vocês podem ir fazendo no chat durante a apresentação da professora. Passo a palavra para você, professora. Bom dia a todas, a todos e a todes. Gratidão pela apresentação. Queria também saudar o pessoal do NECAD, que a gente tem feito parceria, né, há bastante tempo. Já estive em outros momentos com o NECAD, em algumas formações presenciais, formações em outros estados, estivemos juntos. Então, professora Regina, professora Glauciane, gratidão. E Yasmin pelo contato, por tirar as dúvidas. Ontem a gente ficou papeando bastante de como iria acontecer esse momento de formação. E saudação às professoras e professores que estão aqui, né? Nessa formação continuada, que é tão importante, de fato, para o nosso processo formativo de construção permanente da formação docente. Saudar também ao meu companheiro, o Bodão Ferreira. O Bodão é meu companheiro, somos noivos, moramos aqui na Paraíba, estamos em locais diferentes aqui da casa. Como eu não tenho essas habilidades de música, eu digo, vem junto para a mística, vem trabalhar com a gente, vem discutir com a gente. Também educador popular, também sou educadora popular. E para a gente também iniciar, além da música, da mística, que é elemento muito forte na educação do campo, elemento presente também na pedagogia da alternância, que é a nossa temática de hoje, eu vou fazer esse momento inicial agora, essa fala, que a gente tem 45 minutos, mas vocês vão colocando perguntas, vão também interagindo durante a fala, que a gente vai seguindo um pouco também a dinâmica do conjunto de professores que estão aqui. Relembrar que a gente está no centenário de Paulo Freire, e também gostaria de chamar, não sei se o Baldão já está com o material aí, você está com o cordel? Pronto. Então, para a gente iniciar também esse momento, relembrando o centenário de Paulo Freire, que está acontecendo formações, acontecendo diversas ações para relembrar o nome desse grande educador, e também como forma, né, de interação e elemento, instrumento, que é a poesia, a música, a cultura. Bodão está com um material novo de cordel, então acho que poderia também iniciar esse momento com música e cordel. A gente ia fazer esse tete a tete, que de fato já está dentro do nosso processo formativo. Bodão, aí você pode falar também um pouco sobre o seu material. Bacana. Bom dia de novo, né? Então, eu também tenho um trabalho com cordel, né? Desde que entro na militância, eu entendo como ferramenta de luta também a poesia, até pela facilidade da linguagem, né? Que é a literatura de cordel, de trazer até elementos de dentro da academia para levar para o campo, né? Para as discussões. E está dentro dos elementos de defesa freiriano, né? De tentar usar principalmente a cultura como meio educativo também. E esse ano, né, o ano que se comemorava o centenário do professor Paulo Freire, eu compus 2 folhetos de cordel, né, um referente à biografia do próprio Paulo Freire e o outro referente ao próprio método, né, a partir de uma das falas que Paulo Freire faz sobre o que seria o educar, né, a própria prática do educar. Ele diz que educar é um ato de coragem e, consequentemente, um ato de amor, né? Principalmente no Brasil, onde se tem aí condições bem precárias no processo de educação.
e da própria estrutura, né, das escolas, e a gente sabe que na educação do campo se enfrentam também outros, né, desafios, e eu queria reclamar, né, esse que eu chamei de educamar, vendo aí, que seria, Paulo Freire também diz isso, né, que a gente deveria criar uma palavra por dia, né? Então, educamar seria esse híbrido entre educar e amar. E vamos lá. Educamar. Há muito tempo se estuda sobre o jeito de educar, o que se faz necessário para aprender e ensinar. Disse um grande educador que o ensino transformador é uma forma de amar. Paulo Freire acreditava que a educação só muda quando há uma ligação entre o ser que estuda e aquele que leciona. Essa troca ocasiona uma mútua ajuda. Não se pode ver o aluno como um número na sala. A voz vinda do docente não é aquela que cala. Tende a ele provocar, promover e mediar, cada qual em sua fala. A docência para Freire é ter sensibilidade. Cada um sabe seus medos, problemas, dificuldades que se expressam no saber e embargam o aprender e a produtividade. Que além de escrever e ler, é necessário pensar que muitos dos estudantes, antes da aula começar, saíram cedo do dia com a barriga vazia e assim foram estudar. Que muitos não têm acesso a livros, museus, viagens, cinemas, shows, internet, e muitas das abordagens devem ser elaboradas e, de certo, analisadas no ensino-aprendizagem. Entender o estudante, sua vida em comunidade, quais traços cotidianos entram na atividade do ambiente escolar, podendo exercitar a sua realidade. Pega o nome da família para estudar a gramática, conta as árvores da praça para a aula de matemática, peça uma poesia, fazendo que a teoria fique bem perto da prática. Juntando K com o ZA, mostre que se encontra casa, que existe uma discussão além da fonética rasa, e a desigualdade está nas casas, no habitat, na chama, a gás ou a brasa. E a partir das palavras, leu todo o mundo, a vida, compreendendo as diferenças entre exclusão e acolhida, socializando o saber, podendo ler e escrever a liberdade e a vida. E se nossos educandos forem maiores de idade, também temos que ouvir a sua realidade sobre as experiências, seus saberes, influências, trabalhos e habilidades. É importante entender que houveram proibições que impediram de estudar por outras obrigações, não podendo, tendo assim que trabalhar, não podendo frequentar essas instituições. E como diz em um livro, enquanto vida e esperança, quem não pôde ir à escola no seu tempo de criança, sempre existe outra chance, e se estiver ao alcance, promover, desculpa. E como diz em um livro, enquanto vida e esperança, quem não pôde ir à escola no seu tempo de criança, sempre existe outra chance, e se estiver ao alcance, promoveremos mudança. Educar é não fugir do debate gerador, de estudar a realidade como um perfil transformador. Educação é passagem, é um gesto de coragem e um ato de amor. É a ausência de barreiras entre estudante e docente, e saber que ambos comportam conhecimentos diferentes para ensinar e aprender. O educador deve ser mediador, não tenente. Estudar não se limita a decodificar sentenças, é entender a sociedade, como funciona e pensa, porque há rico e pobre, qual deles o poder cobre e qual sistema dispensa. Porque tem gente vivendo em gigantescas mansões, que sonegam ao Estado impostos e concessões, enquanto outros padecem, passam fome e adoecem e morrem nos calçadões. Porque quem faz o tijolo mora em casa de madeira, e quem está julgado no pasto não tem uma churrasqueira. Porque fora da escola tem gente pedindo esmola pelas ruas e pela feira.
Não é só ler frases postas, mas também interpretar, exercendo a liberdade de sugerir e questionar, além do que a frase diz, entender sua raiz e o que quer comunicar. É proporcionar encontros entre a cultura e a arte, permitindo ao educando se sentir da aula parte, trocando conhecimento que tende a ter aumento toda vez que se reparte. Educador para Freire não é quem sabe de tudo, nem aluno é folha em branco antes do acesso ao estudo. Eu te ensino, tu me ensina, o saber se dissemina, contigo o mundo eu mudo. Não há escola sem lado, sem propósito ou intenção. Ou se exercita a censura, ou a acolhida e inclusão. Ou se fala em igualdade, transformação e liberdade, ou se impõe submissão. Nesse caso, escolhemos o lado que o educar não alimenta a opressão, e sim incluir e integrar, considerando importante cada saber do estudante no aprender e ensinar. Dentre cada indivíduo, todo saber tem valor. Não se pode afirmar qual saber é superior. Educação é partilhar, se reler, retificar, e é um grande ato de amor. Valeu, gratidão, meu bem. Gratidão. E é isso, educar, educamar, né? É isso mesmo. Valeu, Valdão. Se você quiser continuar aqui na nossa formação, fique convidado. Vou ficar até o fim, sim. Tá certo. Agora baixa o som da sala. Tá tendo interferência aqui. Então, gente, o nosso desafio hoje é trabalhar o tema pedagogia da alternância, né? Conhecer, na verdade, trazer alguns elementos, trazer a partir das nossas experiências, nas nossas andadas e discussões aí com a temática. Para isso, é importante dizer para vocês, né, que eu sou militante do MST, do Movimento Sem Terra. A gente vivencia a alternância nos nossos cursos, nas nossas ações. E a pedagogia da alternância, ela tanto se aplica na educação formal como nessa educação dita informal, né, que é a educação dos movimentos, das ações. Para nós aqui, vai nos interessar discutir a pedagogia da alternância no contexto da escola, que não está e nem pode estar deslocada dessa educação informal. Então, é um pouco esse entendimento, né? É interessante também trazer aqui o elemento que a gente vivencia também a alternância em cursos superiores. Temos diversas licenciaturas em educação do campo espalhadas pelo país. Hoje eu estou na licenciatura em Educação do Campo em Ciências Agrárias, na UFRB, que fica em Amargosa, na Bahia. Aqui na Paraíba, a gente também tem uma licenciatura. Eu não tenho certeza se no RN vocês têm licenciatura em Educação do Campo. Mas em todas essas licenciaturas, de alguma forma, os estudantes vivenciam essa alternância pedagógica, né? E é um pouco para que a gente possa entender que essa pedagogia da alternância, ela é uma forma que, de fato, a gente possa discutir a realidade. É verdade, tem a UFERJ, é verdade, sim, é verdade. Essa alternância pedagógica, ela é uma forma que, de fato, possibilite as estudantes, os estudantes do campo, estarem vinculados com a sua realidade, e essa realidade, ela também apareça tanto, né, na universidade, quanto na escola, quanto nos cursos, né? É uma forma de exercício, né? É uma forma de exercício de pedagogia, e ela precisa, sobretudo, de uma unidade. E essa unidade, eu sempre costumo dizer, eu sou uma defensora muito grande daquele documento, né, do projeto político-pedagógico, que com certeza todos vocês conhecem, né, que em algumas escolas fica lá esquecidinho, né, nos armários,
ou a gente só pega uma vez no ano, ou de 5 em 5 anos, a direção não sabe onde está, aquela confusão. Mas é lá, nesse documento, que para muitos é um documento formal, né? Um documento que não está ali dentro da escola, não faz muito sentido, mas é aquele documento que nos possibilita traçar a trajetória da opção metodológica, teórica, que a escola está adotando, né? Então, as escolas que temos, né, aí esparramadas pelo país, que vivenciam a pedagogia da alternância, tem seu projeto pedagógico, seu projeto político-pedagógico, e a gente reafirma o político, que não é de politicagem, é político de políticas públicas, é político de transformação, de emancipação, que é nesse documento que a gente finca esse lugar da pedagogia da alternância, né? Dessa metodologia, dessa vivência. Então, é um pouco nesse sentido que trazer, né, experiências positivas. Eu compartilhei com Yasmin 2 documentos, um livro que eu estou tomando como base, assim, muito geral, né, que a gente vai nos autores, na legislação, para a gente conversar hoje. Então, é o capítulo 4, é um livro sobre educação do campo, princípios da educação do campo. Não sei se já foi socializado com vocês, se não, o pessoal do NECAD depois socializa, mas é o capítulo 4. Eu acho, né, esse material muito interessante para as escolas que estão. Pronto, Yasmin, é bem importante, porque daí eu acho que de todos os documentos e livros que a gente tem, esse ele consegue trazer, né, digamos, os pormenores. E dizer também que aqui no estado da Paraíba, a gente não tem escolas, famílias agrícolas, que são na sua maioria que, né, tratam da pedagogia da alternância como metodologia principal do processo formativo, mas nesse período histórico, assim como o RN, aqui na Paraíba, a gente está se desafiando também de implementar a pedagogia da alternância como forma experimental em uma escola de educação do campo. Então, estamos, nesse momento, em um processo de construção de uma proposta pedagógica, a princípio, de uma escola de ensino médio, de formação, de ensino médio técnico, de educação e agroecologia, em alternância pedagógica, numa cidade, para quem conhece, né, a Paraíba, na cidade de Pitimbu, e essa escola vai estar ali como anexo, né, em uma área de assentamento, né, no assentamento 1º de março. Então, a partir do ano de 2022, iremos, né, se aí a pandemia, as variantes, tudo isso, né, iremos aplicar a metodologia, né, no ensino médio, né, dentro dessa perspectiva. E aí, já colocando nós, enquanto Paraíba, as nossas primeiras preocupações referente aqui na Paraíba, nesse sentido, né? Primeiro, a gente está bebendo da experiência do Ceará, do Rio Grande do Norte. A gente vai ver um vídeo do Ceará que já tem, né, vivenciado essa experiência. Também do Pernambuco, que tem vivenciado essa experiência. E a gente tem, né, também lido e estudado bastante as legislações e a nossa preocupação, de fato, com a questão da reforma do ensino médio e da própria Base Nacional Comum Curricular, né? Como é que a alternância ela se encaixa dentro desses 2 desafios? Vocês que são professores sabem aí, né, a quantidade de formações que está chegando referente à Base Nacional Comum Curricular. De primeira olhada, a gente olha, e nós da educação do campo, né, que estamos estudando, que estamos vivenciando a educação do campo, a gente olha para aquele documento e diz assim, aonde é que a educação do campo vai encaixar, né? Porque a parte diversificada é 40%, né, dentro ali daquela organização de horas e, enfim, de estrutura, na verdade. E aí, como é que nessa parte diversificada, que não vem investimento, que não vem, né, formações, que a gente coloca em prática? E aí é a importância aqui desse espaço de formação, né? Porque a BNCC,
como forma de aplicabilidade, ela está vindo investimento, né, a parte comum de todos os lados, né? Tem que ser implementada de todo jeito, reformula projeto político-pedagógico, e a gente precisa estar muito coerente também, nós, enquanto educação do campo, das águas e florestas, e aí tem o pessoal da educação indígena, da educação quilombola também, como, de fato, aplicar as nossas especificidades e não abrir mão delas, porque a própria pedagogia da alternância, ela está lá, vinculada e fincada na LDB, no artigo 23, se eu não me engano, no artigo 23 da LDB, né? A alternância pedagógica, ela está colocada lá. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nas mensagens. Serjane colocou uma mensagem aqui, professor Francisco. Beleza. Até aqui tudo bem? Tá tranquilo o meu áudio? Eu estou com um ventilador, a Paraíba está chovendo, mas o calor não deixa, né, de estar presente. Tá tranquilo, Yasmin? Dá para escutar? De boa? Yasmin, você vai me dizendo aí o horário, se eu estou passando, se não, essas coisas, tá certo? Yasmin, eu tinha colocado o vídeo primeiro, mas eu vou fazer um movimento contrário. Eu vou colocar o slide, né, a apresentação, e depois de um tempinho eu coloco o vídeo, para a gente ir conversando, para ver se o tempo vai dar certo direitinho, tá bom? Então, eu vou colocar aqui para vocês a apresentação. Tá, Luci? Já conseguem ver, né? Deixa eu... Pronto, a partir de agora, como vocês sabem, eu já não consigo olhar vocês direitinho aqui. Então, vamos lá. Eu fiz aqui a apresentação desse aplicativo, né, online. Eu tenho gostado bastante de usar ele ultimamente. Eu acho ele mais rápido, né, nesses processos de apresentações. E também compartilho com vocês o material final, tá? Então, vamos lá, né? Pedagogia da alternância na educação do campo. Vamos começar a compreender de onde vem essa história, de onde surge, né? Então, a primeira informação que é muito importante para nós, elemento importante para nós, é que a pedagogia da alternância é um método que busca a interação entre o estudante que vive no campo e a realidade que ele vivencia em seu cotidiano, né? De forma a promover constante troca de conhecimentos entre o seu ambiente de vida e o contexto escolar, tá? Então, essa é a ideia geral, né? Digamos assim, da pedagogia da alternância. Aí, subindo aqui, a gente tem o contexto histórico, tá? Um pouco do contexto histórico. A alternância, ela não surge no Brasil, tá? Essa metodologia, a sua primeira experiência, ela acontece lá na França, né, no período de guerra, em 1935, com a denominação aí francesa, maison familiare rurale, né? E naquele período, lá em 1935, ele tinha um objetivo de unir a educação escolar com os conhecimentos da prática profissional do campo, né? Então, o ensino para os jovens tinha um sentido e podia se transformar em aprendizagem, né? Então, eles começaram a compreender, naquele momento, as pequenas organizações rurais, né? Essas denominações rurais, que, primeiro, o deslocamento era muito difícil para essa juventude, como até hoje aqui no Brasil acontece, né? Esse deslocamento até a cidade. Outra coisa que eles começaram a observar é que aquela pedagogia urbana não fazia sentido com o que eles vivenciavam nos seus ambientes familiares, né? Não tinha sentido essa educação para eles. Então, ali inicia essa primeira experiência, né? A pedagogia praticada baseava-se na alternância, o que significa a alternância de tempo e de local de formação, ou seja, de períodos em situação
socioprofissional e em situação escolar, né? Essas citações, esses processos históricos, vocês também conseguem, né, aprofundar a leitura desse período e contexto histórico da alternância no livro, né, que vai ser socializado com vocês, lá no capítulo 4, tá? Então, aqui lá no ano de 1937, na França, os estudantes da primeira casa-família, né? Então, essa casa-família, o que significava, né? O tempo que a gente chama de tempo-escola, os estudantes estavam, né, na sua formação teórica, com seus professores e monitores ali na escola, e assim como hoje, né, teria as práticas, né, as atividades práticas, as orientações práticas, no que também hoje a gente chama do tempo família, né, que aí voltava para suas casas, que provavelmente o período ali estava internacionalizado, né, no processo de plantação, de colheita, para que faça sentido. E aí a gente vai observando, vocês que estão em sala de aula, dependendo do contexto que vocês estão, até mesmo aqueles que estão em escolas rurais e urbanas, que existem, principalmente, sobretudo ali nos anos finais e no ensino médio, períodos que esses adolescentes, essas crianças, elas simplesmente somem das escolas porque elas estão em tempo de colheita, né? Ou aqui na Paraíba, até mesmo nas áreas rurais aqui do litoral, quando é o período, né, de verão, o período de calor agora que vai iniciando, toda a juventude sai das suas localidades e vão trabalhar nos bares, né? Vão procurar o seu sustento, né? Vão procurar trabalho, né? Vão procurar a vida prática, né? E a pedagogia da alternância, fazendo aí, né, essa ligação, ela justamente aparece para suprir essa necessidade da vida real, do cotidiano do estudante, né? Que precisa se ausentar da escola para vivenciar essa vida familiar, essa vida ali do contexto da agricultura. Para quem está também trabalhando aí da educação de jovens e adultos, também entende, da construção civil existe, né, essas realidades. E as escolas acabam não levando em consideração esses contextos, né? Então, a educação do campo, quando surge lá na década de 90, né, ela vem justamente colocar como, dentro da educação do campo, como a metodologia, vou passar o carro aqui, como metodologia, né, digamos, de orientação e principal, a alternância para levar em consideração essas questões específicas, certo? Descendo um pouquinho, a gente vem para o Brasil, né? Aqui no Brasil, quando é que chega a alternância, tá? A alternância do nosso país chega aqui no final dos anos 60, lá no Espírito Santo, região sudeste do país, né? Com a denominação Escolas Família Agrícola, que a gente hoje, né, chama de EFAs. As EFAs, a gente tem diversas EFAs espalhadas pelo país. Nos anos 80, já aqui no Nordeste, em Alagoas, diferente das EFAs, surgem e foram criadas as casas-famílias rurais, que aí são denominações diferentes, né? São grupos diferentes, mas que trazem aí esse histórico, né, francês, inclusive italiano também, da pedagogia da alternância. Trazem essas escolas para as zonas rurais aí para formar os adolescentes, formar os jovens. Inclusive, muito com a participação da família, né? Então, elas não surgem como escolas públicas, elas surgem aí como escolas não particulares, né? Mas elas, as famílias pagam uma taxa, geralmente vinha aí um dinheiro internacional aplicado a essas escolas. E em alguns estados até hoje, inclusive, é assim, né? Ela é uma parte estadual ou municipal, às vezes federal, e algumas famílias também acabam pagando uma taxa específica, porque no tempo
no tempo escola, as crianças, os adolescentes, na verdade, ficam ali internos, né? O período interno mesmo, na dinâmica das escolas. Atualmente, e aqui, na verdade, nem atualmente, né? Porque o livro ele já tem alguns anos, mas aqui no ano de 2006 foi feito aí um levantamento por meio da Câmara de Educação que identificou só no nosso país mais de 250 unidades educacionais que trabalham nessa perspectiva, né? Então, a gente tem o mapa aqui. A gente tem o mapa. A gente tem um mapa né, da presença da pedagogia da alternância nesses espaços. Eu até perguntei a Yasmin ontem se o pessoal tinha esse conhecimento do Rio Grande do Norte, né, dessas duas escolas famílias no Rio Grande do Norte. A do RN eu não conheço, mas os outros estados a gente tem mais vinculação. No Ceará, por exemplo, no nosso curso de Educação e Agroecologia, a gente fez a visita à EFA Dom Fragoso. Se der tempo, a gente vai assistir o vídeo, né, da prática, como acontece na EFA Dom Fragoso, a pedagogia da alternância. Aí, qualquer coisa, se vocês tiverem informação aí, vocês que são do estado, seria interessante para a gente saber. Vocês conhecem, né? Como eu falei para vocês também, a alternância ela está na LDB, ela está fincada, né, na nossa lei maior, na nossa legislação maior. Então, o artigo 23 vai dizer o seguinte, ó, diz que a escola pode organizar cursos em séries, ciclos e alternâncias. O artigo não trata diretamente da pedagogia da alternância como sistema educativo, mas como uma metodologia de organização dos tempos escolares, né? Eu costumo dizer, quando a gente fala de alternância a primeiro momento, né, parece algo estranho, né, difícil, principalmente para a gente que está naquelas escolas mais complicadas, né, de zona rural, mas essa aplicabilidade da alternância, ela pode se dar de diversas formas, né? Aqui, como nós estamos pensando, né, de pouquinho em pouquinho, de trazer esse tempo, né? Nas EFAs, as crianças, os adolescentes acabam dormindo, né? Para a nossa realidade aqui da Paraíba, uma escola com dormitório já não é possível, né? Então, a gente vai pensando outros tempos que a gente denomina também de alternância, porque existem vários tipos de alternância. São atividades direcionadas que aí vão dando a cara, vão dando escopo aí a esse processo formativo. Passamos já aqui, vamos para cá. E aqui, né, a pedagogia a educação do campo e a pedagogia da alternância. Quando a gente vincula, né, a educação do campo e a pedagogia da alternância, a gente tem diversos autores, né, o Gimonte, a professora Roseli Caldarte e tantos professores da área da educação do campo que nos dão algumas orientações de como a gente vincula, né? E ele vai dizer assim, ó, a pedagogia da alternância vai além de um método como um sistema educativo. É a pedagogia da realidade, da complexidade, que vai acontecendo em um determinado espaço, tempo, escola, família, que vai possibilitando o confronto entre a teoria e a prática, uma construção de saberes e aprendizagens. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir essa parte. Pronto, deu certo. Então, aqui, no nosso processo da educação do campo, né, dos processos teóricos que vão lá aparecer no nosso projeto político-pedagógico, né, quais são os autores, né, quem embasa. Então, a gente tem o Freinet, tem o Piaget, o próprio Paulo Freire, o Morin, né, que vão trazer esse vínculo
com a realidade, né? O vínculo pedagógico com a realidade de alguma forma. E os instrumentos e sua classificação na pedagogia da alternância, tá? Então, a maioria das escolas acabam, né, trazendo essas metodologias, esses instrumentos ali, digamos, né, aqui na diária pedagógica, né? Então, a gente tem aí como, né, instrumentos o plano de estudo, a pesquisa da realidade, o caderno da realidade, o estágio, o atendimento individual, a colocação em comum, o caderno pedagógico, a visita à família, a visita de estudos, o serão de estudos, as intervenções externas, o projeto profissional de vida dos jovens, a avaliação semanal, a avaliação formativa. Aqui, né, está vinculado em instrumentos e atividades de pesquisa, instrumentos e atividades de comunicação e relação, instrumentos didáticos e instrumentos de avaliação, que a gente sabe que para nós, né, a avaliação formativa, ela é a avaliação de fato que acontece em suas diferentes dimensões, tá? De todos esses instrumentos, quando a gente fez a visita, por exemplo, lá no Ceará, o que eles se apegam muito, né? O que de fato consegue dar uma cara a essa alternância e esse vínculo é o caderno da realidade e, sobretudo aqui, né, o plano de estudos, a pesquisa da realidade, esse caderno da realidade, porque aí, de fato, os estudantes vão pesquisar a sua vida, né, vão pesquisar a sua realidade. Então, os estudantes vão trazer ali para a realidade, para a formação como protagonistas também do processo, né, quais são os elementos mais fortes aí que eles vão trabalhar da sua trajetória, né? Da sua trajetória aí de 3 anos, 4 anos, dependendo da formação técnica. E desses instrumentos aqui, eu chamei justamente a atenção para o plano de estudo, né? Que esse plano de estudo, digamos que acontece ali naquele período que a gente chama do plano diagnóstico do início do ano, ele vai possibilitar, por exemplo, né? Que diante que a primeiro momento as crianças não entendam, né, que aquelas famílias, que a própria família tem saberes diversos, né, fazer esse processo, né, de trocas, de compreender que, apesar da família não possuir o saber científico, o plano de estudo é a forma de valorizar o saber popular existente e presente na realidade do educando. Então, aí temos aqui Silva 2004, que vai apresentar, né, o plano de estudo, o estudo teórico, o tema, né, e aí na verdade, vai ampliando, né? O plano de estudo, o estudo teórico, o estudo e pesquisa, a socialização do conhecimento, as ações de experiência, a reflexão e a avaliação, que vai trazer também aí o que a gente chama de caderno da realidade. Esse instrumento pedagógico tem como função favorecer o diálogo entre o saber popular e o saber científico entre a família, a escola e a comunidade. Deixa eu só parar um pouquinho a apresentação. Pronto. Então, eu trouxe para vocês os elementos mais gerais, né? Assim, uma discussão mais vinculada geral do que a gente tem de pedagogia da alternância, né? De como ele é vinculada e como esses instrumentos eles são colocados. Aí algumas ressalvas é importante fazer assim, né? Primeiro, de fato, para essa metodologia acontecer, né? Para que tudo isso possa acontecer, precisa de uma contextualização, né, um interesse geral. Então, vamos lá, né? Não parte só do professor. E aí, essa é uma realidade posta, né?
Não, vou sair daqui, eu quero fazer pedagogia da alternância. Não é assim. Precisa estar vinculado com a proposta pedagógica da escola, né? Todo mundo precisa estar. Ou seja, a gestão pedagógica precisa compreender a metodologia, precisa vivenciar essa metodologia, né? Então, a gente já tem aí, todo mundo precisa estar interligado, né? E precisa, sobretudo, também de apoio, seja, né, do governo, seja do seu município, precisa desse apoio. Existe, né, localidades que essa pedagogia ela acontece sem esse apoio, né, digamos, das secretarias, né, sem um acompanhamento. É mais difícil? Com certeza, mas também acontece, e acontece de uma forma muito bonita, acontece de uma forma muito vinculada à realidade. Mas se não tem, geralmente, a presença da secretaria, tem que ter o vínculo com a comunidade, né? Então, o professor, ele precisa ser conhecido na comunidade, o professor, ele precisa caminhar nesse processo, né? A direção precisa ter essa abertura com as famílias, a família precisa estar muito presente, né? Precisa compreender esse processo. Então, para nós, né? Aplicar a pedagogia da alternância próximo ano, nessa comunidade específica, lá em 1º de março, durante esse ano de agora, a gente tem, de forma remota, né? Feito reuniões com a Secretaria de Educação daqui, tem chegado nas famílias, tem, inclusive, feito conversa com os próprios estudantes, né? Porque nesse momento histórico, mesmo no remoto, eles estão estudando na cidade. Então, eles já iniciaram o estudo na cidade e eles vão passar a estudar no campo nesse momento, né? Então, é inclusive um processo de muito vínculo, no nosso caso, do movimento com essa juventude. Porque vocês conhecem a juventude, né? A primeiro momento, dizer que você vai estudar na sua comunidade, do ponto de vista, né, de finança, de tempo histórico, está ali na comunidade, mas tem os vínculos afetivos com a cidade. E estudar na cidade é muito simbólico para eles, né? É como se estudar na rua fosse ter uma melhor educação, a educação de qualidade. A educação de qualidade é a educação que está na rua. E é justamente o que a educação do campo vem trazer, a novidade da educação do campo, que é dizer, na sua comunidade tem educação de qualidade, na sua comunidade tem uma pedagogia diferenciada, os seus professores têm interesse com vocês, a sua aula não vai acabar às 10 horas da manhã. Aqui na Paraíba a gente tem essa realidade, escolas rurais que não vão até 10 horas da manhã a aula. Então, já é o imaginário, inclusive do professor que vai dar aula no campo, de dizer é mais fácil, né, dar aula no campo porque larga mais cedo, né? Então, é todo um processo de vinculação com essa comunidade, com a vinculação com os estudantes, de processos, né, mesmo de conversa. Então, assim, para dizer que precisa um pouco desse processo, né? É um processo lento, é um processo gradativo, mas que é um processo muito bonito de ser vivenciado, com muitos desafios, mas que a gente percebe esse vínculo e, de fato, essa mudança no sentido da formação dos próprios estudantes e da nossa própria formação enquanto sujeitos professores, né? Yasmin, você poderia me dizer mais ou menos o tempo que eu ainda tenho? Eu me perdi aqui no horário, só para eu fazer um... Você pode ficar até os 45 minutos completam de 10h25, mas se passar um pouquinho também não tem problema não. Tranquilo, é porque agora a ideia seria a gente fazer a vivência do vídeo, né? Que são 17 minutos. Pode ser? É aquele primeiro. Pode sim. É o que tem EFA. Pronto. Moab, você pode colocar, por favor, o vídeo, então? Só um minutinho. Bom dia, gente. Bom dia, gratidão. Então, enquanto o colega vai colocando para a gente, a ideia é que a gente assista agora o vídeo da EFA, e que a gente possa, depois, a partir do que foi colocado aqui de forma, né, bem sucinta e tal, e do vídeo, a gente possa fazer um diálogo após isso, tá?
da Escola Família Agrícola Dom Fragoso. Olá, gente! Está entrando no ar o programa A Voz da EPA. Eu sou Priscila Mesquita e comigo na apresentação o meu colega Moisés Santos. Oi, Priscila, e oi para você que está ligado com a gente. O programa de hoje traz um tema especial, a educação contextualizada. Fique com a gente que você não vai se arrepender. A grande motivação que nos fez pensar na EPA foi o nosso contato com a realidade do campo, participando da organização dos trabalhadores, como dos sindicatos, na CPT. A discussão da educação sempre foi uma discussão que trazia muitas aflições, muitas frustrações até, porque a educação que é no campo era a educação que era da cidade. A gente começou discutindo com eles, ver que a gente estava precisando de uma educação do campo. E terminamos encontrando essa belíssima solução, construindo, assumindo a Escola Família Agrícola Dom Fragoso. Olha lá, aquela multidão que vem chegando. Olha lá, trazendo no coração alegria, esperança, meu povo. Atualmente, a Escola Família Agrícola Dom Fragoso conta com 120 jovens. Destes, 45 são mulheres. Os educandos são de 64 comunidades de 12 municípios. O objetivo da Escola Família Agrícola Dom Fragoso é garantir uma educação contextualizada, onde o jovem se sinta parte do meio que ele está inserido, passe a valorizar a sua cultura, a sua gente, e também levar alternativas de convivência com o semiárido, na perspectiva do bem viver no sertão cearense. A EFA é uma entidade, né, mantida por uma associação, que é a Associação Escola Família Agrícola de Independência. O acompanhamento a toda essa dinâmica, né, da escola, ela é feita pela associação, né, onde a gente tem um conselho administrativo, onde se reúne mensalmente para que a gente possa estar colocando os problemas, a própria solução diante das dificuldades que a gente vem encontrando. É de fundamental importância que pais, mães participem da escola. Essa gestão se dá com a participação desses 3 sujeitos, podemos dizer, né? O conselho administrativo, representado grande parte pelas famílias, pais e mães, a equipe de monitores e monitoras, né? Nós temos 4 homens e 6 mulheres nessa equipe, e os educandos e educandas, que participam de todo o processo de avaliação, de aprendizagem, de solução. Além disso, a associação é a grande responsável, né, juridicamente, para que a gente possa estar fazendo os projetos, os convênios com outras entidades, essas a nível nacional, a nível internacional. A escola tem o seu método, né, de estudar a teoria e investir na prática, né, ensinar a prática do trabalho. É diferenciado da escola das outras escolas. Temos a agricultura, a tecnia, a educação ambiental, economia doméstica, agroindústria familiar, construções e instalações rurais, que essas disciplinas são as mais específicas do nosso curso. Então, o professor leva a gente para a prática para a gente aprender. Na zootecnia, por exemplo, a gente faz castrações em animais, fazemos limpeza em algumas áreas da escola, e já na agricultura a gente faz o composto orgânico, que é uma prática, e também andamos na escola
observando se tem pragas nas plantações. Temos as disciplinas normais, português, matemática, biologia, história, geografia. Nossas ações educativas na EFA são desenvolvidas a partir da realidade de cada jovem que chega aqui na EFA, então a gente faz um diagnóstico da comunidade de cada um deles, na qual a gente chama de plano de estudo. O plano de estudo é uma pesquisa no qual realizamos na nossa comunidade, com as famílias da comunidade, e essa pesquisa é sintetizada quando chegado aqui na escola, e essa sintetização vai trazer embasamento para os monitores contextualizar suas aulas da escola para que possa sair uma aula de qualidade. Nós usamos a metodologia da pedagogia da alternância aqui na EFA, que consta de 15 dias aqui na escola, que a gente chama de sessão escolar, mais 15 dias na sessão familiar. Desses 15 dias que eles voltam para casa, eles levam uma bagagem muito grande de tarefas, né, exercícios, estudo, para estudar, para provas, para os trabalhos mesmo, não fica parado. O plano de estudo ele passa por 3 períodos básicos, que primeiro de sensibilização, de conhecer o tema que você vai trabalhar. O segundo, você vai elaborar, né, essas perguntas, esse questionamento, e para a comunidade pesquisar. E uma outra etapa seria de socialização com os alunos. Ainda tem um outro momento que é de devolução para a comunidade. Então, aquilo que você pesquisou, você devolve para a comunidade. Com as experiências que ele aprendeu aqui, lá ele tem repassado muito para a gente, tem ajudado muito a gente a adaptar, né, aperfeiçoar o trabalho da gente na mandala, no pomar que a gente está implantando lá na comunidade, lá na nossa família. A importância do período de alternância é esse, né? É você fazer as coisas na escola, aprender com os alunos e com os monitores e poder passar a fazer isso na prática na sua casa, né? Na sua comunidade. O interessante é esse, que você não fique com aquele conteúdo só para você, com aquela prática só para você. Que possa futuramente gerar renda para a família, né? A renda alimentar, no caso que você vai, se você for trabalhar com a horta, você vai melhorar na alimentação da sua família a partir das hortaliças que você tira, né? E também essa questão da renda financeira, porque o excedente da produção você possa estar vendendo. A gente já iniciou um banco de proteína para fornecer alimentação para esses animais no período de estiagem. Possível, muito bom, porque tem muitas coisas, frutos que se estragam às vezes, restos de hortaliças, algum mato que a gente capina, uma bananeira que a gente alia, e aí, se é de jogar do mato, tem os porcos, né, que consumem todo esse alimento, né, a gente aproveita, e aí as fezes deles a gente dá para adubar outras áreas, não que tem hortaliças, mas outras áreas de recuperação de solo, então a questão das fruteiras que dá para adubar. As fezes dos porcos são uma das fezes bastante ricas para a questão do adubo. Uma das ferramentas que a pedagogia da alternância utiliza é a visita às famílias. Essa visita às famílias é necessária porque permite o monitor que acompanha aquele jovem, aquela jovem, conhecer a família, saber como é que a família conduz o jovem depois que ele volta da escola, ver as práticas que esse menino, que essa menina está fazendo na comunidade, na família, ver se ele está entendendo direito como é o funcionamento da escola e a parceria da escola com a família. Eu acho bom, porque eu vi ele aprender umas coisas, às vezes tem umas que eu não sei, outras vezes nós temos por aqui, e vai dando certo, né? Além do meu conhecimento, ainda tem o conhecimento deles também. E a gente troca essa experiência. Desde o primeiro, que foi Israel, que esteve lá, ajudou. O Alex, quando esteve lá, também ajudou aqui muito. E o Luan e a Isla estão ajudando. Quando eles estão aqui, eu estou mais despreocupado com o cuidado, principalmente com os animais. Porque se precisa de vacina, de fazer qualquer tratamento, eles estão aí para fazer. Levando da escola familiar, Israel entrou logo na primeira turma. E foi através da gente ter que tomar conhecimento que era uma escola que vinha trazer a transformação para os jovens. E que também ia ser uma realidade para nós, para viver aqui na Terra, porque a gente tinha muita preocupação de nossos filhos, quando crescessem,
Pensar só de ir embora para São Paulo, Rio de Janeiro, e não tem alternativa aqui perto de nós, no nosso meio. Então, essa preocupação nós tínhamos muito com isso. Aí surgiu a escola e a gente achando que é de boa vantagem, que é mesmo, grande futuro para o jovem. A escola é uma alternativa para nós, para o jovem, para o semiárido, para o município, para a comunidade. Para poder embolar. Aqui na escola a gente tem a disciplina de artes, como é comum em todas as escolas, só que aqui é um pouco diferenciada, porque é distribuída em atividades que a gente escolhe, aquela que a gente se identifica, e vem pessoas de fora contribuir, oficina de vídeo, oficinas com palha de milho, com coco, várias coisas artesanais. Então a gente tem a capoeira, a aula de violão, a poesia em cordel, a poesia mais culta, e é muito importante a poesia na vida da gente, porque a gente pode expressar os nossos sentimentos, as nossas angústias, e é muito bom a oficina de violão, porque mostra o que a gente sabe, e mostra que a gente pode estar compondo as nossas próprias músicas. A oficina de vídeo digital, para mim, foi muito importante, porque foi o espaço onde a gente teve a oportunidade de estar mostrando aquilo que a gente tem na nossa região. Eles estão descobrindo o valor da música popular, descobrindo a questão da arte, descobrindo também onde estão suas raízes. Há uma equipe que já é capaz, inclusive, de atuar nessa questão da geração de filmes, são capazes de relatar e visualizar e divulgar a sua própria história, inclusive a história da sua comunidade. Então, são valores, né, que estão sendo incentivados e multiplicados aqui na EFA. Eu sou do Pontal. Quero terra pra trabalhar. Eu sou lá do Eldorado, terra da bala Marapá. Eu sou do Nordeste. A estrutura física da EFA Dom Fragoso, ela é de 135 hectares de terra. A gente conta com algumas fontes hídricas. Temos um cacimbão, Poço Amazonas, temos um açude que seca de vez em quando os anos são de escassez. Temos 3 poços profundos. Temos as cisternas para captação de água. E a gente conta também com estrutura que recebe os meninos, as meninas, quando eles vêm passar o período na escola, que são 4 alojamentos, 2 femininos e 2 masculinos. A gente tem um refeitório com a cozinha, temos 3 salas de aula, temos um laboratório de informática, onde os meninos praticam a informática, as pesquisas que eles fazem. Temos 3 casas para monitores, temos um auditório, uma garagem, temos uma casa de cimento e as instalações dos animais, aprisco, possível, isso como construção. Além da casa do mel, que também é uma construção que a gente dispõe aqui na escola. Essas outras construções que a gente tem é o que a gente chama aqui de unidades produtivas. E hoje a gente tem 18 unidades produtivas. As unidades produtivas, a gente conta, por exemplo, com 2 hortas tradicionais. Uma horta medicinal, uma horta que é onde a gente produz hortaliças, produz verduras para a alimentação da escola. A gente tem a criação de
animais de médio porte, como suíno, caprino e ovino. A gente tem bovinocultura, que é onde fornece o leite. Temos uma mandala, que é um sistema diversificado de produção, que consorcia peixe com ave, pato, no caso, com plantas, hortaliças, frutas. É um sistema que funciona integrado com essas diversas coisas. Temos um pomar, que está dividido em vários lugares, esse pomar para a produção de frutas. Tem o apiário junto com a Casa do Mel, onde a gente está colhendo mel nos anos de bom inverno para a alimentação dos meninos aqui na escola, para ver se a gente consegue diminuir o consumo de açúcar, substituindo pelo mel de abelha. A gente tem um meliponário também, a criação de abelhas nativas. A gente tem uma área de agrosilvopastoril, que é um consórcio entre agricultura, pastoreio de animais e preservação. Temos uma área de agrofloresta. A gente tem, como unidade produtiva também, uma criação de aves, de galinha, caipira. Essas galinhas têm a participação dos jovens diretamente, porque é uma contribuição que as famílias dão rumo à sustentabilidade da escola, está tentando fazer com que a produção dentro dessas unidades que é feita pelos meninos, pelos jovens, pelas jovens que estudam aqui, aprendam, tenham a prática dentro da... Gratidão, gratidão. Tivemos aí, acho que uns 17 minutos de vídeo, né? A primeira parte da nossa prosa aqui, a gente fez esse contexto mais geral do que é a pedagogia da alternância, tanto o histórico geral no Brasil, essa parte da legislação, e para tentar explicar de forma visual, eu trouxe o vídeo da EFA Dom Fragoso, né? A gente conheceu a prática da Dom Fragoso, acho que 2018, 2019, por aí. Vivenciamos, né, a escola, a prática da escola, como ela vivencia a alternância pedagógica. Já tenho visto aqui algumas perguntas nesse sentido, acho que foi bem no horário certinho, né, Yasmin, que deu para a gente fazer aí a explanação. E é justamente a ideia agora que a gente possa prosear juntos, dialogar. O bom seria que todos nós fôssemos de ônibus até a Dom Fragoso, vivenciar, ver, tocar, né? Estar ali junto com os processos ou em uma outra escola, mas a gente fica aberto aí, de fato, para o conhecimento e as perguntas. O Bodão precisou sair, então é isso. Yasmin, você coordena agora esse espaço? Sim, obrigado pela explanação, professora Camila. De extrema importância essa fala sobre a pedagogia da alternância. Infelizmente, eu, como graduanda de pedagogia, fico um pouco triste porque a gente não tem esse diálogo na faculdade, e era para ter, porque todo pedagogo precisa ter esse conhecimento, tanto desses tipos de pedagogia quanto da escola do campo, da educação do campo, e é algo que é muito complicado. Tem algumas perguntas no chat, alguns comentários, aí eu vou fazer a leitura e você pode responder depois, em seguida. E quem tiver mais perguntas também pode ir mandando, que a gente vai fazendo esse diálogo. O professor Heraldo, da escola Professora Marta Pernambuco, do assentamento Rosário, falou: compreendi que a escola Dom Fragoso é a escola do campo, contudo, é uma escola técnica agrícola, certo? A pergunta é: como podemos adotar a pedagogia da alternância em uma escola do campo que não se apropria do modelo técnico agrícola? Você prefere que eu leia todas e você responde todas depois? Certo. Cícera, que é da equipe NECAD, falou: maravilhosa experiência. Se os pais tivessem se preocupado desde sempre com essa forma de educação, não teríamos tantos êxodo rural para as grandes cidades.
como São Paulo, por exemplo, e não teríamos tanta exploração do nosso povo nordestino. O Bodão tinha avisado que precisava sair, parabenizou pela atividade e deixou o Instagram dele à disposição de vocês. Gabriele perguntou: gostaria de saber como funciona a carga horária das escolas com pedagogia da alternância. Existe um período padrão para o tempo escola e tempo comunidade? Ou a comunidade que decide esse tempo? Lembrando também, pessoal, que a lista de frequência está disponível, vocês já podem ir assinando. Moab compartilhou novamente no chat. Luana Sobral colocou: parabéns pela explanação. Irei precisar sair para outro compromisso de trabalho, mas meu registro. Considero o tempo comunidade um desafio, pois, a depender dos encaminhamentos e orientações, acaba se caracterizando apenas como a realização de atividades, avaliações em casa, sem relação direta com o contexto social, ambiental, familiar, econômico e cultural dos educandos. É preciso muita formação para os docentes que atuam nessas turmas. Por enquanto foi isso. E eu tinha comentado também que eu fico imaginando a alegria desses pais que, por exemplo, no vídeo teve alguns avós que comentaram que eles podem colocar os conhecimentos deles em prática e compartilhar com os seus netos. Então, eu fico imaginando a alegria deles de ver que esse conhecimento é significativo dentro das escolas que os seus netos e filhos estão estudando. Por enquanto foi isso. Caso apareça mais algum comentário ou pergunta, eu lhe aviso. Certo. Quantos desafios de perguntas, vamos construindo juntas. Pessoal, eu vou começar com um comentário de Yasmin sobre a formação, né, de pedagogia, né? É um desafio, de fato. No meu caso, eu estudei pedagogia com área de aprofundamento em educação do campo, que é um curso formal na UFPB, né? A gente tem as licenciaturas em educação do campo nas diversas áreas e temos aqui na Paraíba a educação do campo que você entra, né, pelo vestibular, pelo Enem, né? Temos também as pedagogias da terra, que é pelo quase extinto Pronera, né, que o nosso governo atual derrubou praticamente o Pronera, que eram formações, né? Essas todas, né, que eu citei para vocês, de fato, preocupados em seus projetos políticos pedagógicos, né, em formar educadores e educadores com as especificidades em educação do campo. Quando a gente vai para as pedagogias, né, que a gente diz aqui, inclusive na Paraíba, pedagogia normal, né, toda pedagogia é pedagogia, mas a gente chama aqui pedagogia normal, a gente vê educação do campo em um componente único, muitas vezes aparece em algumas universidades como forma optativa, né? E os professores, na maioria das vezes, passam muito longe do que é a educação do campo, né? Muitas vezes nem citam, e muitos dos estudantes que estão ali já vêm de uma realidade camponesa, né? Aqui na Paraíba a gente tem os estudantes da educação do campo noturno que vêm da cidade circunvizinha aqui, né? Então não é falado. Esse é um desafio. Principalmente também quando a gente tem agora nos concursos públicos, eu também sou professora de concurso público, na área de conhecimentos pedagógicos, e a gente tem visto que tem aparecido como vagas, né, zona rural. Mas lá na vaga de zona rural, não pede que o professor tenha formação em educação do campo. Inclusive, é uma luta nossa essa questão, porque hoje no país a gente tem diversos professores formados na área da educação do campo. Então, minimamente, a gente precisa ocupar esses cargos, né? A gente tem feito essa luta aí. Então, é uma primeira questão relacionada aí com o que Yasmin falou, né? Esse processo. Tentando dialogar um pouco aqui com o professor Heraldo, né? Que fala sobre a escola do campo, né? E a alternância, sem trazer essa especificidade do ensino técnico, o que a gente pode observar são nos instrumentos, né? Não necessariamente a gente está falando do ensino técnico, né? A alternância, ela se faz também em seus instrumentos, né? O plano de estudo, o diagnóstico, a própria formação dos estudantes. E aí, o diagnóstico, de fato, eu toco nessa tecla, de entender qual é o território que a gente está falando, né? Porque
acredito que vocês aqui estão em diversos territórios do Rio Grande do Norte, né? Então, o território ele não é igual ao outro. Então, a educação do campo, ela primeiro se parte do vínculo. Pronto, Heraldo, pode falar, que aí eu termino. Não, só compartilhando aí, né? Em primeiro lugar, obrigado pela sua apresentação, pela sua fala maravilhosa, nos enriquece bastante enquanto professores, inclusive nós, os novos professores do campo aqui, das escolas do campo do todo o Brasil, mas em especial aqui do Rio Grande do Norte, né? O que eu percebi lá, realmente, e daí eu fiz essa compreensão, eu tive essa compreensão, que eu percebi lá que eu trabalho numa escola do campo, certo? Eu sou aqui em Ceará-Mirim, escola, até coloquei o nome, né? Marta Pernambuco, uma escola maravilhosa, e eu percebo que na escola Dom Fragoso tem essa relação, a prática está muito presente, e o que eu achei interessante foi essa ligação que eles fazem com os conteúdos propedêuticos das disciplinas, né? Não deixa de dar os conteúdos que são necessários para a formação do aluno, né, da educação básica, mas eles trazem esse conteúdo para a realidade da escola, que, ao meu ver, na minha compreensão, é uma escola técnica, porque ensina, né, na prática o que os alunos precisam aprender para aquela realidade. Como a escola que eu trabalho, né, eu entendo apenas como uma escola do campo, né, que tem toda essa possibilidade também de adotar isso, né, a gente ainda está muito no campo das teorias, né? E para a gente trazer isso para a prática, né? Aí, essa questão foi justamente esse ponto que eu fiquei mais fascinado, tentar fazer essa relação entre a prática, né, e os conteúdos. Eu sou professor de geografia, certo? E como eu posso fazer isso, né? Não só dar os conteúdos em si, mesmo para a adaptação desses conteúdos para a realidade da escola do campo, mas trazer também esses conteúdos, né, para a prática, de como trabalhar o solo, de como trabalhar a questão das águas, enfim. Foi nesse sentido que eu fiz a pergunta. Mas muito obrigado, você me respondeu e estou muito grato por tudo. Gratidão pela participação, Heraldo. Conheço aí Ceará-Mirim, a gente esteve um período também na alternância, tempo escola, lá no nosso centro de formação, né? Junto com a turma de geografia, inclusive, coordenei o primeiro período lá com o pessoal na alternância, né? E aí o desafio, de fato, da escola do campo, né? Sem essa especificidade técnica, né? Porque no nosso caso aqui também na Paraíba, o que a gente vai vivenciar em 2022 é uma escola, não é escola, né? Na verdade, vai ser 2 ou 3 turmas técnicas em agroecologia, né, diante da realidade nossa. Então, dentro de uma escola do campo, com a carga horária que a gente tem, e eu acho que até falando sobre a carga horária, que alguém fala um pouco abaixo, primeiro que, mesmo acontecendo a alternância, a escola do campo vai vivenciar a mesma carga horária, né, que está lá na LDB para todo mundo, não tem diferença, né? Ela vai continuar a mesma carga horária. A diferença é a organização dos tempos. E aí, como eu digo, Heraldo, precisa ser uma definição, a alternância, uma definição política e pedagógica da escola. Heraldo pode fazer tudo isso como uma prática dele, como um professor inovador, emancipador, transformador, encantado por Paulo Freire e por cultura, pelo que eu estou vendo aí atrás, tudo isso, né, Heraldo? Mas a alternância ela precisa ser uma decisão política-pedagógica da escola, para justamente reorganizar essa carga horária, né? De pensar os tempos, de colocar um sábado, sei lá, da turma X vai ser o dia todo, né? E aí, gente, a gente pensando no período sem pandemia, né? A gente pensando num cenário não pandêmico, né? Que eu não sei como é que está o RN aqui na Paraíba, a gente está uma confusão de coisa, de carga horária, né? Mas pensando nesse sentido, né? Que aí o vínculo vai trazer professor Heraldo, sei lá, professora Yasmin, professora Maria, que está aí com a câmera aberta, vão trabalhar de forma multidisciplinar, trazer a sua teoria e como esse conteúdo pode
vincular-se à sua prática. Aí eu acho que alguém aqui abaixo colocou já trazendo o desafio do tempo escola, do tempo comunidade. E esse é um desafio que particularmente eu já vivi bastante, né? Como monitora, digamos, de universidade, né? Inclusive no curso do Ceará Mirim, porque para nós monitores do movimento, a gente tinha a tarefa de acompanhar o tempo comunidade. Então, não é jogar o menino no tempo comunidade com a tarefinha na bolsa, com a orientação, e ele vai se virar, não. Para o tempo comunidade acontecer, precisa de um monitoramento também. Precisa de educadores e de pessoas com formação que possam, inclusive, estar na comunidade. Por isso, o vínculo é importante. Por isso, a comunidade precisa estar dentro da escola. Porque eu, Camila, aqui de João Pessoa, né, que sou formada em História também, sou formada em Pedagogia, vou conseguir estar no dia a dia desse estudante? Na comunidade, no tempo comunidade? Não. Só alguém que está lá convivendo com ele, né? Então, esse é um desafio também da EFA, tá? Que é os monitores, que eles colocam, né, enquanto EFA, que também tem desafios, né, dessa questão da rotatividade, questão de governo, de vaga, essas coisas que a gente conhece como que funciona, né? Que é justamente esse professor monitor, esse professor educador que vai estar acompanhando, né? Então, entendam, é todo mundo, assim, vivenciando, de fato, essa experiência de forma integrada, tá? Então, primeiro, é essa questão da alternância, como ela acontece vinculada em todo o seu contexto, né? Mas aí é importante que, de fato, seja aí uma decisão política da escola, e, no caso, é aqui uma decisão política do governo, né? Uma decisão política, sei lá, do NECAD, que quer aí fazer a experiência em alguma escola específica. Na Marta Pernambuco, por exemplo, ó, que alegria ser para a gente, de estar se desafiando em vivenciar em uma escola do campo, né? Essa perspectiva. Regina, pode falar. Dentro do que você está dizendo aí, o NECAD, né, a Secretaria de Educação, através do NECAD, está fazendo uma discussão com o MST para organizar o curso de agroecologia que deverá funcionar no Centro Patativa do Assaré, mas ligado à Escola Estadual Marta Pernambuco, né? E a gente tem discutido algumas coisas, tem uma comissão dentro do NECAD que dialoga com o MST. E a questão desse curso de agroecologia, ele será com alternância, né? Então, não é fácil fazer isso, porque é toda uma questão nova, né? E também a gente sabe que na estrutura da Secretaria de Educação existe pessoas que têm resistência, né? E o NECAD precisa quebrar essas resistências, né? E a gente está nessa linha, né? Então, acredito que o próximo ano, né? O MST quer esse ano, mas eu acredito que só no próximo, né? Eu acho que no próximo ano nós vamos realmente implantar esse curso de agroecologia. Acredito que esses meses que temos aí pela frente são desses ajustes, dessas coisas, e acredito que no próximo ano nós vamos fazer 2 turmas do curso de agroecologia com alternância no Patativa do Assaré, sendo uma extensão da Escola Estadual Marta Pernambuco. Regina, muito bom saber. Eu acho que a gente tinha tido um informe realmente da região Nordeste sobre isso, né? Que a gente acompanha, né, as ações do movimento em nível de região, e o pessoal tinha comentado, mas é muito importante você colocar essa questão aqui para a gente, que também o RN está vivenciando, né, essa experiência, e nós no MST a gente é assim, em todo estado, né? A gente quer negócio para ontem, porque o negócio tem que acontecer rápido. E aqui a gente também está na luta, aqui na Paraíba, a gente já tinha começado, né? Mas a gente sabe, a gente que também vivenciou essas estruturas
estruturas governamentais, de fato, a gente vai precisando, né? Eu sei como é que acontece, né? As histórias aí. Mas a gente traz também, né? A gente coloca os desafios, né, para os governos, a gente coloca os desafios também para as formações, para os professores. E eu acho que o NECAD está num caminho muito interessante de estar fazendo uma formação ampliada, né? De uma formação de fato de plantar e semear, né? De fato, a educação da alternância, porque a gente ouve falar e não sabe muito bem, acha que é impossível, que não acontece, né? Que é algo muito longe, mas é algo de fato possível, não é fácil, mas se de fato a gente pensa numa transformação da escola, a gente pensa de uma escola diferenciada, de fato, de uma educação do campo, a gente precisa aí se animar nesse sentido, né? Deixa eu ver se tinha... Eu só não entendi muito bem a pergunta de Maria da Conceição. Você pode falar? Bom, vai ver se você ainda lembra de mim, da visita lá no Ceará. Ah, com certeza. Agora falou, lembra? Pronto. Era em relação aos eixos, Camila. Digamos, na escola do campo, quando a gente procura para pesquisar, digamos, para levar dentro do contexto e os conteúdos trabalhados dentro da forma dos eixos temáticos. Aí a gente vê o quê? Dentro da agricultura familiar, mas a escola é bem mais ampla, né? E a gente precisa atingir o público-alvo, eu vejo uma dificuldade, tanto para o ensino fundamental como para o ensino médio. E, digamos, a gente tem umas turmas do campo, dos espaços não escolares, e que atuam no campo, né? A gente está retomando também agora, e é nesse sentido. O que é que você poderia sugerir para título de pesquisa, para a gente trazer para o contexto da escola do campo em si, e nas discussões, dos conteúdos trabalhados, os eixos temáticos? Porque quando a gente vê, se limita mais só à agricultura familiar. Era nesse sentido. Clareou? Então, a gente pode ver depois também uma conversa sobre isso para entender também o contexto, né? Precisa também entender o contexto do RN, como a gente tinha conversado, né? Porque, de fato, né, é uma coisa que o pessoal das licenciaturas de educação do campo que eu estou agora, eles falam muito, né? Gente, mas eu estou da educação do campo, mas o campo que eu estou não é o campo da agricultura familiar, né? Eu estou numa área de pesca, né? Lá tem o pessoal da área da floresta, né? A gente está falando de qual campo da educação do campo, não é que é apenas, né? Porque o campo da agricultura familiar é muito grande, é muito extenso. Mas eu né, digo o seguinte, que a gente precisa entender quais são os territórios que a gente vai atender, para entender, inclusive, que agricultura é essa, né? Que agricultura familiar é essa, né? Quais as especificidades desses espaços. Aí eu acho que é muito entender qual é o diagnóstico, que eu acredito que vocês já têm, assim, e aí a gente pode ver, conversa com Rosa, depois a gente vê um espaço para a gente fazer, porque é trabalhoso, né? Trabalhar com diversidade não é algo, nossa, a gente vai pensar assim e vai fazer, não é algo, né, de pouquinho mesmo, tem que olhar, tem que ler, mapear, dividir, para aí a gente pensar os eixos, né? Mas é bem interessante pensar, de fato, o campo para além da agricultura familiar. Pensar a galera lá da pesca, né, os ribeirinhos, pensar a galera da floresta, né, entender esses outros contextos. Inclusive, a gente tem galera que está no campo que não está fazendo nem isso, gente. Está indo trabalhar na cidade, só vem para casa dormir à noite. Tem outros contextos nesse sentido aqui, né, porque o agronegócio já tomou conta de tudo, que a terra já ficou infértil, que, assim, na região de Campina Grande, aqui na Paraíba, a gente tem muito essa realidade, que o campo está praticamente esvaziado, de agricultura não existe. Nesse sentido. Não sei se eu consegui pegar tudo, Yasmin, aqui. Tem Ellen. Ellen é Ellen do NECAD? Ah, maravilhosa, saudade de você. Muito bom. Deixa eu ver aqui.
Ellen, você quer falar alguma coisa? Se você estiver me escutando. Tô sim, tô ouvindo. Bom dia. Oi, Camila, que saudade. Não vou nem abrir a câmera, que minha cara tá muito feia hoje. Não, é porque você apresentou, eu vi a preocupação dos professores em relação a esse tempo de comunidade, que nessa perspectiva que Luana Sobral colocou, né, que o estudante ele vai fazer o tempo de comunidade dele sem nenhum tipo de acompanhamento, né? Isso é preocupante, realmente. Se a gente pensar em um tempo de comunidade em que o estudante ele não tem esse acompanhamento, isso torna o trabalho pedagógico quebrado, né? Nas etapas de ensino e aprendizagem, que a gente sabe que para acontecer o ensino e aprendizagem precisa de alguém para mediar esse conhecimento, mesmo que ele esteja em um momento de prática. Porque é na prática que a gente descobre o que de fato a gente está aprendendo ou o que a gente está errando, né? E acertando. Então, a gente tem a experiência que eu sei que você conhece, do Saberes da Terra, que é um projeto, para quem não conhece, né, um projeto do Ministério da Educação, em que os estudantes eles concluem ensino fundamental de 9 anos, em 2 anos, e nesse período eles trabalham exatamente com tempo escola e tempo comunidade. E nesse tempo comunidade, nas horas que são do tempo comunidade, o estudante ele tem um acompanhamento de um técnico agrário. E eu aqui pensando, né, como é que a gente poderia implementar isso no nosso planejamento, na organização das nossas escolas, porque aqui nós estamos com professores que atuam em escolas do campo. Então, não é um projeto. Então, eu acho muito complexo, mas, ao mesmo tempo, eu acredito que seja um caminho. Então, se você puder falar um pouco sobre isso também, viu? Estou muito feliz da gente estar discutindo isso hoje aqui, porque o tempo escola e o tempo comunidade, essa pedagogia da alternância, não é algo que se estuda em outro lugar, a não ser na educação do campo, a não ser o povo do campo que tem essa visão, né? E como você trouxe aí, já é de 1930 e lá vai fumaça, então não é algo novo, mas que tem ainda esse olhar inovador, né? É isso. Obrigada e parabéns a todos os professores e professoras que estão aqui conosco nesta manhã. Ótimo, importantíssima essa colocação do ProJovens Saberes da Terra. A gente finalizou 2019 aqui, não, 2020, lá pelo meio de 2020. E, de fato, a figura do técnico agrícola, ele é importante, né? Na EFA tem o monitor, que ele também geralmente é um técnico agrícola, mas eu acredito que é um caminho, é uma alternativa, o técnico agrícola, o licenciado em ciências agrárias, que é esse curso que eu estou agora, né, trabalhando com os licenciados em ciências agrárias, que ele vai fazer essa ponte, né, com os professores, porque, né, poxa, eu sou professor de matemática, eu não entendo nada de campo, mas eu quero saber, como é que eu faço isso, né? Aí o técnico agrícola, o licenciado em técnico agrícola, vai lá e auxilia o professor, professor, o senhor pode trabalhar matemática contextualizada. A gente tem a etnomatemática aí, né, que nos dá exemplo. Geografia, né, a história, como vincular esses temas. Eu acho que a alternativa que o ProJovem traz para a gente, né, com o técnico agrícola, eles nos ajudou bastante também nesse tempo comunidade, de ser essa pessoa que está lá junto, né, com os estudantes. Eu acredito, Ellen, que de fato é um caminho, sim, para as escolas vivenciarem esse espaço. E aí, gente, não é um quadrado, tá? Na EFA, Dom Fragoso, acontece de 15 em 15 dias, essa alternância. Desafio, né? 15 em 15 dias você ficar nessa. É uma turma entre a outra, é uma turma entre a outra. Na LEDOC é 40 dias, né? São 40 dias os estudantes lá na universidade, aula manhã, tarde e noite, e 40 dias na comunidade. É outro desafio, porque entre uma turma sai outra, né? Aqui na Paraíba, a gente não vai
a primeiro momento, trabalhar com essa alternância de 15 e 40 dias, né? A gente vai trabalhar com tempos na semana vinculados a esse tempo comunidade. Então, digamos, a proposta inicial é que tem aula de segunda a quarta, quinta, sexta e sábado, fica para o tempo comunidade, aí o técnico agrícola vai junto, os professores vai juntos. Então, existem diferentes formas de acontecer a alternância. Eu acho que é um pouco nesse sentido minha fala no dia de hoje. Às 11 horas eu vou precisar sair bem pontualmente. Eu tinha dito a Yasmin que eu estou fazendo uns exames, aí essa coisa de sair de casa é um problema para se locomover ainda na pandemia. E aí, um pouco nesse sentido, a fala de hoje é um embriãozinho, uma semente, né, que a gente coloca para que a gente possa, de fato, ir se aprofundando. Eu acho que vocês estão num ciclo de formação bem legal aqui, que está todo mundo já craque aí na educação do campo, e indígena, quilombola, e diversidades, né? Obrigado mais uma vez pela manhã, professora. O NECAD informa que o nosso próximo encontro será realizado no dia 26 de outubro, às 14h, com o tema Um Currículo Possível para as Escolas no e do Campo do RN. Nós agradecemos a todos os participantes mais uma vez. A professora Camila está disponibilizando o e-mail dela também no chat, para quem quiser tirar dúvidas. E é isso, pessoal. Regina, quer falar alguma coisa antes de encerrar? Não, só agradecer, né, que a gente já fez no começo, acho que é isso. Né? Então, encerramos aqui a nossa manhã formativa, agradecendo mais uma vez a todos os envolvidos e contando com a presença de todos nos próximos encontros. A equipe da ECAD deseja uma ótima quinta-feira a todos. Só lembrando que os professores de Mossoró fiquem na sala, né, que nós combinamos, os professores de Mossoró, que a gente tem uma pequena conversa. Tchau, gente. Até a próxima. Podem contar comigo sempre, tá? Tchau, Camila. Obrigada. Parabéns, Yasmin. Obrigada. Valeu, Yasmin.